Evangelho, nós estamos trabalhando nas segundas-feiras uma coletânea de preces espíritas. No dia de hoje, vamos falar sobre preces por alguém que esteja em aflição. Mas o mais interessante é que nos mostra que podemos sim e devemos rezar por outras pessoas, não somente por nós. Vamos trabalhar com os itens 42 e 43. No item 42, ele nos diz o seguinte: se é do interesse do aflito que a sua prova prossiga, ela não será abreviada a nosso pedido. Se é interesse daquele que está passando por uma aflição, ela não vai ser abreviada com a nossa oração. Mas fora o ato de impiedade desanimarmos por não ter sido satisfeita a nossa súplica. Aliás, em falta de cessação de prova, podemos esperar alguma outra consolação que lhe mitigue o amargor. O que de mais necessário há para aquele que se acha aflito são a resignação e a coragem, sem as quais não lhe será possível sofrê-la com proveito para si mesmo, porque terá que recomeçar. É, pois, para este objetivo que nos cumpre, sobretudo, orientar os nossos esforços, quer pedindo lhe venham em auxílio os bons espíritos, quer levantando-lhe a moral por meio de conselhos e encorajamentos, quer ainda assistindo materialmente, se possível. A prece, nesse caso, pode também ter efeito direto, dirigindo sobre a pessoa por quem é feita uma corrente fluídica com o intento de fortalecer a moral. Vamos às nossas considerações. No Evangelho, encontramos no capítulo 5, nos itens de 5 a 27, que nos diz o seguinte: as vicissitudes da vida têm duas espécies, ou duas origens. Uma tem sua causa na vida presente e outra fora desta vida. Ainda somos questionados sobre os seguintes itens: quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau procedimento ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, ou nas quais o coração
não tomou parte em nenhuma. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco da moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos por não lhes terem combatido desde o princípio as más tendências? E continuam ainda dizendo, abre aspas, por fraqueza ou indiferença, deixam que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando acolhem o que semearam, admiram-se a se afligirem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Ainda encontramos o seguinte no Evangelho. Nos alerta que o homem evitará essas aflições quando trabalhar para seu adiantamento moral e intelectual. Nos fala ainda, se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem dirigi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderiam impedir, os reveses da fortuna, que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência. Os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho. Estou falando das deformidades, da idiotia e do cretinismo. Comecei falando do capítulo 5, mas nós vamos trabalhar o capítulo 28. Eu quis fazer um apanhado de que tudo aquilo que nos acontece tem como causa nós mesmos. Porém, nós temos um meio, não só para nós, mas para todo aquele irmão que está em aflição. A possibilidade de entrarmos em contato com a espiritualidade é uma certeza que todos nós, espíritas, temos. Mas nem sempre foi assim. No passado, existiam pessoas que realizavam essa ação. Nós aqui, no dia de hoje, todos estamos orando. Todos nós podemos orar. Orar é se conectar a Deus. Porém, isto era feito por algumas pessoas que eram chamados sacerdotes ou sacerdotisas, que tinham por objetivo rezar por outros. O Mestre nos diz: fazei ao outro o que gostaria que fizesse por ti.
Então, uma lógica é orar pelos outros. Quando oramos por alguém, nós também recebemos a nossa dádiva. Quando pensamos com amor, com caridade em alguém, nós também somos auxiliados. A prece pelo outro deve ser feita com sinceridade. Sabemos que podemos não tirar de todo a aflição daquele por quem rezamos. Vocês devem lembrar que eu falei no início, né, que muitas vezes as nossas orações, ali no Evangelho nos diz, nossas orações não são atendidas na íntegra. Mas que vamos auxiliar aquele irmão ou irmã a encontrar um caminho para sanar sua aflição. Tornamos a dizer, uma oração tem que ser sincera, ter sentimento, romper as amarras da espiritualidade para atingir a paz e a tranquilidade que o espírito necessita. Essa aqui é uma receita para nós também, né? Nós devemos com sinceridade nos conectarmos a Deus. Nos conectando a Deus para pedir por alguém. Nos conectando a Deus para pedir por nós mesmos. Preces por alguém em aflição, especialmente na visão espírita, focam em pedir a Deus e aos bons espíritos que auxiliem, suavizem a dor, deem compreensão sobre a prova e fortaleçam o espírito para não sucumbir ao desespero, visando, assim, o progresso do aflito, com foco em coragem, fé e resignação, mesmo que a aflição não cesse imediatamente. A oração deve ser sincera e espontânea, pedindo força e consolo, não necessariamente o fim da prova, mas o auxílio para enfrentá-la. O objetivo, então, não é mudar a vontade divina, mas amparar o espírito sofredor. Se a aflição é uma prova necessária, ela não será cessada com a nossa prece, mas o aflito pode receber forças para suportá-la. Pedir que os bons espíritos mitiguem a amargura e deem força para não sucumbir ao desespero. A prece também visa fortalecer a moral do aflito, inspirando coragem, resignação e podendo criar assim uma corrente fluídica em seu auxílio. Além da prece, é importante oferecer conselhos, encorajamentos e assistência material, se for possível. A prece espírita é natural, vinda do coração, sem formas rígidas, focando na sinceridade e na intenção de amor ao próximo, constituindo-se um ato de caridade. Olha aí, nós falamos tanto em caridade, né? Amor ao próximo, caridade. A prece é um ato de caridade. Que qualquer pessoa que tenha fé em Deus pode realizar. Além de estimular quem ora a desenvolver o amor ao próximo, o objetivo de viver na Terra
porque quem ama ao próximo ama a Deus. Evidentemente, não é a função da prece a abreviação ou a eliminação do sofrimento de aflição. Se essa for necessária por mais tempo, pelas próprias dificuldades e necessidades de quem sofre, a pessoa por quem se pede receberá o auxílio para melhorar, suportar sua prova, sem rebelar-se, sem questionar por quê, porque eu, com mais resignação e confiança nos homens e em Deus. O aflito receberá as vibrações amigas e amorosas de quem ora e a assistência dos espíritos bons, envolvendo-a com fluidos benéficos, auxiliando a mudar ou manter seu campo mental em equilíbrio e serenidade, se ela souber aproveitar o auxílio espiritual. Em qualquer tipo de sofrimento, o que mais ajuda quem sofre é a coragem e a resignação. Tornamos a falar. Sem as quais seus efeitos educativos e transformadores não acontecerão, havendo necessidade de vivê-lo novamente na atual ou na próxima encarnação. A resignação vem da confiança na justiça divina, que dá a cada um segundo as suas obras e segundo as suas necessidades espirituais. Assim devemos sempre auxiliar os que padecem, como pudermos, com conselhos estimulantes, com ajuda material, não nos esquecendo da oração em favor, porque todo pedido feito com sinceridade atrai a atenção dos bons espíritos, que irão fornecer-lhes fluidos salutares, fortalecendo-lhes a coragem e a resignação, além das vibrações de paz e harmonia que lhes serão insuflados. O homem é um ser social, dependendo uns dos outros, e nesse reconhecimento e aceitação, sentir-se feliz e agradecido em ser auxiliado. É quase natural, o efeito natural, embora ainda haja muita ingratidão entre os homens. Sentir-se feliz com os benefícios recebidos por outros já exige a superação, ainda que em parte, do egoísmo, da inveja. Demonstra uma elevação dos bons sentimentos. Agradecer a Deus por benefícios recebidos por outras pessoas é um ato de amor ao próximo, nem sempre lembrado pelos homens, por viverem ainda muito envolvidos pelas atividades e necessidades materiais. Allan Kardec nos recomendou de agradecer a Deus por benefícios recebidos por outros. Pode-se ser bem aproveitado, servir para conhecer-se melhor. Quando nós vemos alguém conseguir algo pelo qual lutou, vamos colocar como exemplo uma casa, vamos rezar para essa pessoa também conseguir. É uma aflição viver sem ter uma casa própria. Quando esta pessoa receber esse merecimento, podemos também agradecer a Deus
pelo que o outro recebeu. Por que não? Saber o quanto se avançou na diminuição dos sentimentos negativos, do egoísmo, da inveja, bem como o quanto se evoluiu nos sentimentos, do altruísmo, do querer aos outros, somente o que se quer para si, não sentindo inveja do que os outros possuem. Olhem só, é uma forma também de agradecer por não termos ciúme, por não termos inveja, agradecer por termos essa caridade de orar pelo outro. Interessante, né? E ainda nos questionam o seguinte: a prova de um aflito pode ser abreviada pela nossa prece? Nós sabemos que abreviada não. Mas esse aflito pode conseguir passar por essa prova com instrumentos de coragem, a fé, e isto pode vir da nossa oração. Se não há cessação da prova, o que podemos fazer em benefício daquele que sofre? É um questionamento. A gente está vendo aquilo passar e aquela pessoa não conseguiu. O que nós podemos fazer? Orar. Continuar orando. Persistir na oração. Pedindo, inclusive, para que os bons espíritos lhe tirem o amargor, que aquele irmão encontre coragem e resignação, sem as quais não será possível ter novas energias do bem, e consiga assim vencer com coragem aquele período. Sim, período. Vejam bem. No livro de Raul Teixeira, Vida e Valores, vocês vão permitir que eu conte uma historinha. Chico, ele relata que Chico Xavier solicitou a Emmanuel o seguinte: meu irmão, quando houver uma oportunidade que o Senhor encontre com a mãe do nosso Mestre Jesus, peça a ela uma orientação para mim. Estou atravessando uma hora aziaga de minha vida e certamente uma mensagem de Maria me ajudaria a superar esse transe. Chico Xavier. Novamente ele encontra com Emmanuel e Emmanuel lhe diz o seguinte: Chico, a mãe do nosso mestre manda-lhe uma mensagem. Nosso Chico Xavier, de saudosa memória, tomou um papel, um lápis para anotar o que lhe vinha da parte de Maria de Nazaré. E respondeu: pode dizer, meu irmão. O Espírito de Emmanuel ditou para ele: isto também passará. Se Chico, que era o Chico, precisou receber uma mensagem de Maria para confirmar para ele que tudo passa nessa vida, nós também podemos receber e ter a certeza que tudo passa nessa vida. Nada do que nos é apresentado não é para o nosso não aprendizado. Tudo nos serve, o que é bom e o que é ruim, o
que é bom passa, o que é ruim também passa. O espírita sabe que tudo passa e para termos mais uma prova, contamos com essa mensagem de Maria para Chico Xavier. Agora eu vou convidar vocês a fechar os olhos e pensarmos em alguém, vizinho, irmão, amigo, filho de amigo, alguém que você saiba que está passando por uma aflição. E vamos rezar. Deus de infinita bondade, digna-te de suavizar o amor da posição em que se encontra. Vamos ver o nome da pessoa. Se assim for tua vontade, bons espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu vos suplico que assistais nas suas aflições este irmão. Se no seu interesse elas não lhe puderem ser poupadas, fazei com que a pessoa compreenda que são necessárias ao seu progresso. Dá-lhe confiança em Deus e no futuro, que lhes tornará menos acerbadas. Dai-lhe também forças para não sucumbir ao desespero, que lhe faria perder o fruto de seus sentimentos e lhe tornaria ainda mais penosa no futuro a sua situação. Encaminhai para ele o meu pensamento, o pensamento de cada um dos irmãos que está aqui, neste momento, a fim de que o ajude a manter-se corajoso. E assim, Jesus, te agradecemos por mais um dia, mais um encontro, mais um aprendizado. Te pedimos por este irmão que foi feita a oração, por quem foi feita essa oração. Te pedimos também, Pai, por nós, para que possamos perseverar no aprendizado, mudando dia a dia. Abençoa nossos amados. Abençoa todos aqueles que estão nos asilos, nos hospitais, nos presídios. Uma gota de amor por aqueles que estão em cima de uma cama. Que se refaçam, que tenham fé em Ti, assim como todos nós aqui temos. Fique conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja.